Imagine-se diante de uma situação desafiadora. Pode ser uma entrevista de emprego, uma apresentação importante, ou até uma conversa decisiva com alguém que você admira ou teme. O coração acelera. A mente começa a duvidar. As mãos suam. Nesse instante, você sente como se não fosse o suficiente. Como se tivesse que provar algo para merecer estar ali. Esse sentimento é mais comum do que imaginamos, e é exatamente aí que começa a jornada transformadora proposta por Amy Cuddy no livro O Poder da Presença. Essa obra não é apenas um guia sobre linguagem corporal. É uma travessia rumo ao reencontro com sua força interior. Com base em pesquisas científicas, experiências pessoais e histórias de superação, Amy nos conduz a um entendimento profundo. A verdadeira confiança não é construída a partir do exterior, mas cultivada a partir do nosso centro mais autêntico. A autora nos convida a refletir sobre um conceito essencial: presença. E não estamos falando aqui da simples presença física. Trata-se de algo muito mais profundo. Presença, no sentido de Amy, é a combinação poderosa entre autoconsciência, autoconfiança e autodomínio. É aquele estado raro e valioso em que mente, corpo e emoção estão alinhados. É quando você não está tentando se lembrar do que deveria parecer, mas apenas é. Em um mundo cada vez mais conectado virtualmente, mas desconectado de si mesmo, essa proposta soa quase revolucionária. E de fato é. A presença não é um dom reservado a poucos carismáticos. Ela é uma habilidade treinável. Uma ferramenta que qualquer pessoa, de qualquer origem, pode desenvolver. E mais, é um fator decisivo para o sucesso duradouro. Logo no início do livro, Cuddy compartilha uma história pessoal que define o tom do que está por vir. Um grave acidente de carro, ainda na juventude, comprometeu sua capacidade cognitiva. Os médicos disseram que ela não conseguiria terminar os estudos. Ela não apenas concluiu o ensino médio, como se formou em Princeton e tornou-se pesquisadora em Harvard. Mas durante anos, mesmo com todos esses feitos, ela sentia que estava enganando as pessoas. A tal síndrome do impostor a consumia. Essa vulnerabilidade compartilhada com honestidade nos mostra que mesmo os mais capacitados podem se sentir deslocados. E que o que nos diferencia não é a ausência de medo, mas a forma como reagimos a ele. Cuddy então começa a revelar os resultados de suas pesquisas sobre como o corpo pode influenciar a mente. E aqui está uma das premissas mais fascinantes do livro: nós podemos usar o corpo para moldar o estado emocional. Posturas abertas e expansivas, chamadas de power poses, são capazes de alterar, em poucos minutos, o funcionamento hormonal do nosso organismo. Aumentam os níveis de testosterona, responsáveis por sensação de poder, e diminuem o cortisol, associado ao estresse. Essa ideia simples e prática se transforma em uma poderosa ferramenta. Está nervoso antes de uma apresentação? Em vez de encolher-se, levante-se, estique os braços, mantenha o queixo firme. Não para convencer os outros, mas para lembrar a si mesmo de que você está no controle. É o início de uma nova narrativa interna. E talvez essa seja a maior contribuição do livro, a reconstrução da conversa que temos com nós mesmos. Afinal, a voz mais importante que ouvimos diariamente é a que vem de dentro. E essa voz precisa ser treinada para apoiar, encorajar e afirmar, não sabotar. A presença, então, começa a se revelar como uma forma de viver. Um estado de ser que se aplica não apenas a momentos de tensão, mas à vida como um todo. É sobre viver com intenção. Estar onde se está. Falar com integridade. Ouvir com empatia. Respirar com atenção. Viver com verdade. O livro também quebra o mito de que a presença está ligada à extroversão. Pessoas silenciosas, contidas, analíticas, todas podem ser profundamente presentes. Presença não é volume. É essência. É quando o que você pensa, sente e expressa está em harmonia. Mas não se trata de um processo instantâneo. É uma jornada. E como toda jornada, começa com pequenos passos. Amy nos encoraja a começar com mudanças discretas, porém consistentes. Um gesto, um pensamento, uma postura, um hábito. A cada pequena vitória, a confiança se fortalece. A mente começa a acreditar. O corpo responde. E a espiral ascendente se inicia. Essa foi uma das muitas experiências que marcaram Amy Cuddy nos anos em que mergulhou no universo acadêmico e profissional. Mesmo depois de vencer enormes desafios, de desafiar diagnósticos médicos, de conquistar seu espaço em universidades de prestígio, Amy ainda sentia, muitas vezes, que não pertencia ali. E o mais devastador, ela não estava sozinha nisso. Durante suas observações e pesquisas,
Ela começou a perceber um padrão. Estudantes brilhantes, profissionais competentes, mulheres e minorias, todos compartilhando o mesmo sentimento invisível, a sensação de serem uma fraude. O famoso síndrome do impostor. Aquela ideia sorrateira de que, a qualquer momento, alguém vai descobrir que você não é tão bom quanto parece. Que tudo que você conquistou foi sorte, acaso. Que você não merece estar onde está. Foi nesse contexto que Amy teve o estalo. Não bastava estudar o comportamento. Era preciso entender o que acontecia dentro das pessoas quando elas tentavam se apresentar ao mundo. E mais, como o corpo poderia interferir nesse processo. Porque algo chamava atenção de forma persistente. Os mais confiantes pareciam dominar o espaço com o corpo antes mesmo de dizer uma palavra. Não era só sobre o que diziam. Era sobre como se colocavam. A linguagem silenciosa, porém poderosa, da postura. Ao aprofundar suas pesquisas, Amy descobriu o que muitos ainda ignoravam. A forma como nos posicionamos fisicamente altera a forma como nos sentimos emocionalmente. E isso não é apenas uma intuição, é ciência. Ao assumir posturas de poder, ainda que por apenas 2 minutos, o corpo envia sinais ao cérebro. Os níveis de testosterona, hormônio da confiança, aumentam, enquanto os níveis de cortisol, hormônio do estresse, diminuem. Essa foi uma descoberta revolucionária. Pequenas mudanças de postura podiam alterar significativamente a forma como uma pessoa se sente consigo mesma. Era como se o corpo dissesse ao cérebro: estamos seguros, estamos prontos, podemos confiar. Isso significava, na prática, que mesmo quando nos sentimos inseguros, podemos começar a mudar essa sensação a partir do corpo. E foi aí que Amy começou a testar isso com seus alunos. Antes de apresentações importantes, antes de entrevistas, ela os incentivava a ficarem por 2 minutos em posturas abertas, expansivas, confiantes, como campeões. Braços para o alto, peito aberto, queixo erguido. No começo, muitos achavam estranho. Mas aos poucos, algo mudava. O brilho no olhar, o tom da voz, a segurança no caminhar. Essas pequenas vitórias foram abrindo caminho para algo muito maior, a ideia de que não precisamos esperar nos sentir confiantes para agir com confiança. Podemos começar com o gesto, com a escolha, com o corpo. E essa ideia, tão simples e tão profunda, começava a ganhar forma fora dos muros da universidade. Amy passou a ser convidada para palestras, encontros, entrevistas. As pessoas queriam entender como usar isso no cotidiano, nas reuniões difíceis, nas decisões importantes, nas conversas que exigem coragem. Mas Amy sabia que, mais do que ensinar uma técnica, precisava abrir espaço para a verdade. Porque por trás da postura, por trás da presença, havia algo ainda mais importante: a autenticidade. A postura de poder não é fingimento. Não é uma máscara. É um convite ao seu corpo e à sua mente para se alinharem. Para se lembrarem da sua força. Para acessarem a sua melhor versão, mesmo quando você duvida dela. É um gesto de reconexão. Com sua história. Com o seu valor. Com o seu potencial. E quanto mais Amy aprofundava esse trabalho, mais percebia que o que as pessoas buscavam não era dominar os outros, era recuperar o próprio eixo. Estar presente por inteiro, mesmo no desconforto. Ter voz, mesmo quando ela treme. Sentir-se digno, mesmo quando tudo ao redor parece gritar o contrário. É por isso que a presença vai muito além do palco, da reunião, da performance. A presença é um estado de ser. Um estado de coragem silenciosa. De conexão com o agora. É quando você deixa de operar no modo de sobrevivência e começa a viver com intenção. Essa transição é profunda. E é nela que começa a verdadeira transformação. Porque quando você escolhe ocupar seu espaço, com autenticidade e presença, algo muda não apenas em você, mas também em quem está ao redor. As pessoas percebem, sentem, confiam. A comunicação flui. As relações se aprofundam. As oportunidades aparecem. É por isso que a presença não é um luxo. É uma necessidade. Em um mundo de distrações, de superficialidade, de pressa e julgamento, estar presente é um ato de resistência. É uma forma de dizer: eu estou aqui, inteiro, com tudo que sou, e isso é suficiente. Amy já não é apenas uma pesquisadora. É uma mensageira. Alguém que traduziu ciência em empatia. Alguém que usou a dor como combustível para criar algo que transforma vidas. E tudo isso partindo de um princípio simples: o corpo e a mente não estão separados. Eles dançam juntos. E nessa dança, cada gesto é uma escolha. Cada escolha,
Um passo em direção ao seu verdadeiro poder. Amy Cuddy não apenas descobriu uma teoria. Ela viveu, testou, duvidou e, principalmente, acreditou. Mas nenhum conhecimento, por mais brilhante que seja, ganha força se não for compartilhado. E foi exatamente isso que ela decidiu fazer: transformar ciência em ferramenta de transformação. Depois de anos de estudo, experimentos e observações, havia algo claro em sua mente. As pessoas precisavam saber que a confiança não é um dom reservado a poucos, mas uma habilidade que pode ser cultivada. E mais do que isso, que ninguém deveria sentir vergonha por ainda não tê-la encontrado dentro de si. Essa compreensão marcou um novo ponto de virada na sua jornada. Amy não era mais apenas uma acadêmica que ensinava dentro das salas de Harvard. Ela agora era uma comunicadora global, determinada a fazer com que essa ideia alcançasse cada pessoa que já se sentiu pequena demais diante de uma grande oportunidade. Cada pessoa que já se viu diminuindo sua presença para se encaixar. Foi nesse momento que surgiu o convite que mudaria tudo: participar de uma conferência TED. Um dos palcos mais assistidos do mundo. Uma vitrine de ideias que transformam realidades. Ela hesitou. Mesmo após tantos avanços, o velho sentimento de inadequação tentou se infiltrar. Quem sou eu para falar nesse palco? A pergunta ecoava. Mas Amy sabia: o medo não desaparece. Ele apenas aprende a caminhar ao seu lado. E foi com essa consciência que ela aceitou. No dia da apresentação, ao subir naquele palco, Amy não fingiu ser outra pessoa. Ela foi exatamente quem era: vulnerável, honesta, determinada. Sua palestra Your Body Language My Shape Who You Are foi um marco. Não apenas pela forma acessível e acolhedora com que apresentou sua teoria, mas pela emoção verdadeira que transbordava em cada palavra. Ela falou sobre a síndrome do impostor, sobre a sensação de não pertencer, sobre a descoberta de que agir com confiança pode, aos poucos, criar confiança verdadeira. E falou sobre o momento em que ela mesma foi salva por essa prática. Um momento de queda profunda, em que tudo parecia perdido, e que ela enfrentou lembrando-se de algo simples, mas poderoso: finge até que você se torne. A palestra viralizou. Milhões e milhões de visualizações. Pessoas do mundo inteiro escrevendo, compartilhando, agradecendo. Gente comum, de diferentes idades, profissões, culturas. Pessoas que, pela primeira vez, se sentiram vistas, ouvidas, compreendidas. Porque a história de Amy não era só dela, era a história de muitos. E essa resposta global trouxe uma nova certeza: a presença é uma ponte. Ela conecta ciência e emoção, corpo e mente, teoria e prática. Mas, acima de tudo, conecta as pessoas a elas mesmas. E isso tem um valor incalculável. Amy passou a receber convites para falar em escolas, empresas, eventos internacionais. E em cada lugar que visitava, havia uma constante. Alguém se aproximava e dizia algo como: você mudou a forma como eu me vejo. Porque, no fim das contas, é isso que a presença faz. Ela nos devolve a nós mesmos. Mas havia um risco. Como toda ideia que ganha o mundo, sua teoria foi, aos poucos, sendo reduzida a um slogan. Muita gente começou a resumir sua pesquisa à famosa pose de poder, ignorando o contexto profundo por trás disso. Amy percebeu que, se não cuidasse, sua mensagem poderia se perder na superficialidade. E é aí que sua integridade brilhou. Em vez de se acomodar com a fama, ela fez questão de continuar ensinando com profundidade. Em entrevistas, livros e novas palestras, reforçou: não se trata de posar por 2 minutos e esperar um milagre. Trata-se de reconectar-se com a sua verdade. De lembrar ao seu corpo, e à sua mente, quem você realmente é, mesmo nos momentos de dúvida. Mais do que uma técnica, a presença é um estado de consciência, um lembrete de que você tem valor ainda que esteja tremendo, ainda que esteja com medo, ainda que esteja começando. Amy começou a incorporar ainda mais esse ensinamento em sua própria vida. E percebeu que o palco da presença não está apenas nas grandes conferências. Ele está na mesa de jantar, na entrevista de emprego, na conversa difícil com um amigo, no olhar diante do espelho. É nesse cotidiano silencioso que nossa presença é realmente desafiada. Não quando tudo está indo bem, mas quando tudo parece instável. E é exatamente aí que ela se torna mais poderosa. Hoje, Amy é reconhecida como uma das vozes mais importantes no campo da psicologia social. Mas o que a torna especial não é o título, nem a fama, é o compromisso com a verdade. A verdade de que somos todos, em algum nível, vulneráveis. E que, justamente por isso, podemos escolher crescer, transformar,
evoluir. Porque a presença não é o fim do caminho. Ela é o começo de uma nova relação consigo mesmo. Uma relação baseada não na perfeição, mas na aceitação. Não na ausência de medo, mas na coragem de avançar mesmo com ele. Durante toda a jornada apresentada neste documentário, acompanhamos a trajetória de uma mulher que ousou transformar sua dor em pesquisa, sua vulnerabilidade em força e sua história em um convite ao despertar coletivo. Mas a maior revelação que o poder da presença nos oferece não está apenas nos experimentos, nos dados ou nos palcos. Está no silêncio entre as palavras, no instante antes da decisão, naquele momento em que cada um de nós se pergunta: será que eu sou suficiente? E a resposta, embora simples, é poderosa: sim, você é. Amy Cuddy não chegou até aqui para nos dizer como agir. Ela não criou um manual rígido de condutas. Ela veio nos lembrar de algo que, com o tempo, muitos de nós esquecemos: que já existe dentro de nós tudo o que precisamos para pertencer, para contribuir, para crescer. Mas para acessar esse potencial, é preciso estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, integralmente. A presença não é um truque. É um reencontro. E nesse reencontro, algo profundo acontece. Nós deixamos de ser reféns das expectativas alheias e passamos a agir a partir da nossa verdade. Passamos a nos mover com propósito, com alinhamento, com intenção. E é aí que reside o verdadeiro poder. Pense nos momentos cruciais da sua vida. Aquela entrevista importante, aquela conversa difícil, aquele desafio que parecia impossível. Pense em como você se sentiu. Em quantas vezes duvidou de si mesmo. Em quantas vezes se encolheu, mesmo sabendo que poderia expandir. E agora imagine se, naquele instante, você tivesse acessado a sua presença. Se, em vez de tentar ser perfeito, você tivesse simplesmente sido você. Completo. Real. Íntegro. É essa possibilidade que Amy nos entrega. A possibilidade de viver com autenticidade. De ocupar nosso espaço no mundo sem medo. De transformar insegurança em autoaceitação e dúvida em ação. Ao longo do livro, ela nos oferece mais do que ferramentas, oferece liberdade. A liberdade de deixar de lado as máscaras, os filtros, os escudos. A liberdade de dizer: eu sou suficiente do jeito que sou, e posso crescer ainda mais. E essa mensagem ressoa com uma urgência especial no nosso tempo. Vivemos em uma era de comparações constantes, onde a performance muitas vezes se sobrepõe à essência. Onde likes substituem conexão e onde presença virou sinônimo de visibilidade, não de profundidade. Mas Amy nos lembra: não é sobre ser notado, é sobre ser verdadeiro. A cada página, a cada história, a cada revelação científica, somos convidados a parar de buscar aprovação externa e começar a construir validação interna. A usar o corpo como aliado da mente. A usar a mente como defensora da nossa identidade. A construir, dia após dia, a confiança que nos permite estar inteiros, mesmo quando tudo ao redor parece fragmentado. E essa construção não é linear. Haverá dias em que você vai se sentir pequeno, em que vai hesitar, em que vai ouvir aquela voz crítica sussurrando: você não é bom o suficiente. Mas nesses dias, lembre-se, você pode escolher a presença. Pode respirar fundo, endireitar a postura, firmar os pés no chão, olhar para frente e agir. Essa escolha, repetida com consistência, transforma tudo, porque ela muda a forma como você se vê. E quando você muda isso, muda tudo ao seu redor. As oportunidades surgem. As conexões se tornam mais reais. A comunicação mais autêntica. O impacto mais profundo. E talvez esse seja o maior presente que a presença pode nos dar, o poder de inspirar outros a fazerem o mesmo. Porque quando uma pessoa decide se mostrar como ela realmente é, ela libera outras para fazerem o mesmo. É como uma corrente silenciosa de coragem, que vai se espalhando sem alarde, mas com uma força imensurável. Hoje, os ensinamentos de Amy Cuddy já impactaram milhões. Mas o mais bonito é que eles continuam crescendo, não por imposição, mas por identificação. Porque cada pessoa que lê seu livro, que assiste sua palestra, que experimenta sua prática, descobre um pouco mais de si mesma. E quando isso acontece, o mundo inteiro muda. Um olhar, uma escolha, uma presença de cada vez. E é por isso que este documentário não termina aqui. Porque agora, a história continua com você. Sim, com você que está ouvindo essa narração. Com você que talvez esteja se preparando para um novo desafio. Com você que já sentiu que não pertence. Com você que duvida do seu lugar no mundo.
A presença está disponível. O poder está dentro. E o próximo passo depende só de você. Então, respire fundo. Lembre-se da sua história. Reencontre sua verdade. E, acima de tudo, esteja presente. Porque quando você está presente, você pertence. E quando você pertence, você transforma.